No alto da montanha, um Apache solitário encontrou uma mulher loira pendurada, com Apache Lover marcada a fogo em sua pele, e ninguém imaginou o que aconteceu depois. Ano 1725. Nas encostas sombrias das Montanhas Negras, onde o vento parecia arrastar lamentos antigos, ficava a aldeia de San Miguel do Norte, um lugar esquecido e temido pelas histórias que se sussurravam ao cair da noite. Naquela tarde, o céu estava coberto por um cinza espesso, tão baixo que parecia pressionar sobre os telhados de barro e pedra. Tayen, um Apache solitário, conhecido entre os seus pelo olhar que nunca vacilava e pela cicatriz que cruzava sua mandíbula, descia lentamente por um caminho oculto. Havia passado semanas caçando nas montanhas, e o cansaço se misturava a uma inquietação que não sabia explicar. O cheiro foi a primeira coisa que o alertou. Não era o aroma metálico de sangue fresco nem o dulçor da carne em decomposição, mas uma mistura perturbadora de couro queimado e fumaça apagada. O rastro o conduziu até uma velha cabana, cuja porta, presa apenas por uma dobradiça enferrujada, batia com o vento como um tambor fúnebre. Empurrou a entrada. A penumbra do interior era quebrada apenas por uma fenda de luz que se infiltrava pelo teto, iluminando algo que fez com que suas mãos, acostumadas a empunhar armas, se tensionassem como se fossem se romper. Ali, suspensa do teto por uma corda grossa, uma mulher loira balançava levemente. Sua pele pálida estava marcada com letras escuras, queimadas a fogo sobre a clavícula. Apache Lover. Os fios dourados caíam sobre seu rosto, ocultando parcialmente lábios que pareciam ter tentado pronunciar algo antes de se apagarem para sempre. Tayen não recuou. Sua respiração tornou-se lenta, calculada, como a de um caçador que reconhece que a presa não é o que parece, mas sim a armadilha. A casa estava silenciosa demais para ser um lugar de morte recente. Não havia moscas, não havia pó movido, não havia sinal de luta no chão. Era como se tudo tivesse sido disposto para que ele, e apenas ele, encontrasse. Um rangido, quase imperceptível, rompeu o silêncio. Não vinha da corda nem do teto, mas do quarto ao lado. Tayen semicerrou os olhos, ajustou a mão sobre o punho do seu punhal e entendeu que não estava sozinho. O silêncio dentro daquela cabana não era o silêncio natural de um lugar abandonado. Era um silêncio contido, tenso, como o ar antes de uma tempestade que nunca vem sozinha. Tayen permaneceu imóvel, embora cada fibra de seu corpo exigisse movimento, avançar ou recuar, mas não ficar ali exposto. Aquele rangido suave, mas preciso, havia surgido do quarto ao lado, e o eco desse som ainda vibrava em seu ouvido esquerdo, como se as próprias paredes o tivessem absorvido e devolvido num sussurro imperceptível. O cheiro persistente de couro queimado ainda pairava no ar, entrelaçado a um tom de umidade antiga que se infiltrava pelas paredes. Tayen sabia que cada aroma era uma mensagem para quem soubesse lê-la. O fogo não era recente, mas havia sido atiçado há pouco tempo, o suficiente para que permanecesse no ambiente aquela mordida amarga deixada pela pele queimada. Esse detalhe não coincidia com o aspecto imóvel da mulher pendurada. Alguém queria que a marca Apache Lover fosse mais que uma simples inscrição. Queriam que fosse a primeira coisa que ele visse. Ele deslizou o olhar pelo chão, observando como o pó estava alterado apenas num traço estreito que ia da porta até a parede lateral. Um caminho limpo demais, como se alguém tivesse passado arrastando algo ou caminhando com um cuidado antinatural. A corda que segurava a mulher balançava levemente, mas o movimento não era provocado pelo vento. Era mais lento, mais pesado, como se uma presença invisível a impulsionasse de forma quase imperceptível, lembrando que a morte ali não era um fim, mas um aviso. Tayen respirou fundo e, com essa inalação controlada, forçou-se a encarar o rosto da mulher. Suas pálpebras estavam entreabertas, e naquela mínima fenda se adivinhava um brilho apagado, como se em algum recanto de seu ser restasse uma centelha de vida, ou o último reflexo de algo que tinha visto e que não poderia descansar até transmitir. A corda, amarrada com precisão ritual, não era obra de um ato desesperado. Havia mãos experientes por trás, mãos que conheciam não só a forma de matar,
mas de deixar uma mensagem para aquele que chegasse depois. O rangido voltou. Desta vez, não veio sozinho. Um murmúrio o seguiu, tão baixo que parecia se misturar ao pulsar de suas têmporas. Era um idioma que Tayen não reconhecia por completo, mas cuja cadência lhe era estranhamente familiar. Uma língua que ouvira apenas uma vez, muitos invernos atrás, durante uma reunião secreta entre anciãos de 3 tribos inimigas, quando se falou de um pacto que jamais deveria ser quebrado. Com um movimento lento e controlado, Tayen deslizou a mão até o punhal de obsidiana em sua cintura, sentindo o frio do cabo entalhado contra a palma. Deu um passo em direção ao quarto ao lado, e o chão sob seu pé soltou um lamento seco, como osso se partindo. O murmúrio cessou no mesmo instante, mas o ar no lugar tornou-se mais denso, mais espesso, obrigando-o a forçar cada respiração como se estivesse submerso. Ele se deteve junto ao batente da porta que o separava do outro quarto e, antes de espiar, percebeu uma mudança quase imperceptível na luz. Uma sombra, breve como um piscar, moveu-se de um canto ao outro. Não era grande, mas seu deslocamento não se parecia ao de um animal, nem ao de um homem. Era mais rápido, mais errático, como algo que não pertencia totalmente a este mundo. Nesse instante, um golpe seco soou no teto, bem acima de onde ele estava. Não foi um ruído isolado. 3 golpes, espaçados, deliberados, como um código. Tayen ergueu os olhos, e o que viu nas vigas o obrigou a prender a respiração. Ele permaneceu imóvel, com o pescoço tenso e o olhar fixo no entramado de madeira que sustentava o teto. As vigas, enegrecidas por anos de fumaça e pó, pareciam sustentar algo mais que o peso da estrutura. Carregavam a memória de tudo o que havia acontecido ali. E, na penumbra que se infiltrava entre as tábuas, uma série de símbolos gravados a fogo lhe devolveram uma lembrança enterrada tão fundo que sentiu um frio antigo subir-lhe da base da coluna até a nuca. Não eram simples marcas decorativas nem runas dos colonos que costumavam deixar seu selo na madeira. Eram traços circulares, interligados, como um labirinto que girava sobre si mesmo e encerrava no centro um emblema, uma figura semelhante a um olho, mas incompleto, com a pupila representada por uma espiral que parecia mover-se mesmo quando ele a olhava fixamente. Tayen havia visto esse símbolo apenas uma vez na vida, numa noite que jurara esquecer. Era o emblema de um antigo juramento de sangue entre clãs que jamais deveriam se misturar. Um pacto selado antes de nascer o primeiro ancião, ainda vivo nas montanhas. O cheiro da madeira queimada era mais intenso ali em cima, misturado a um aroma ácido que não era natural. Um traço metálico, como sangue velho, grudava-se a cada respiração. Tayen sentiu que o ar estava impregnado não apenas de fumaça e pó, mas de algo que parecia agarrar-se à garganta para impedir que falasse. Virou o olhar para a mulher pendurada e então viu, na pele de seu tornozelo esquerdo, exatamente onde a saia rasgada deixava a carne à mostra, estava tatuado o mesmo símbolo das vigas, mas menor, feito com tinta azulada que parecia brilhar sob a fraca luz. Não podia ser coincidência. Aquela mulher, desconhecida para ele, estava marcada como parte de algo que ia muito além de um crime de ódio ou de uma execução. Era uma peça de uma mensagem, um elo de uma corrente que estava começando a se fechar ao seu redor. O silêncio se quebrou de novo, mas não com um rangido. Desta vez foi uma respiração, lenta, profunda, proveniente do quarto ao lado, como se alguém esperasse que Tayen cruzasse o limiar para se revelar. Essa exalação tinha um peso que gelava o sangue, pois não era o ofegar de um homem cansado nem o suspiro de um animal. Era um som controlado, consciente, medido ao ritmo de quem quer ser ouvido e não visto. Tayen deslizou um pé até a porta, sentindo como cada fibra do piso parecia reclamar sob seu peso. O punhal de obsidiana em sua mão direita estava firme, mas seu polegar acariciava o fio como se, com esse gesto, pudesse ler o futuro que se aproximava. O ar, cada vez mais espesso, tinha uma qualidade estranha, quase líquida, como se o quarto estivesse isolado do resto do mundo, e tudo o que ocorresse ali não pudesse escapar à luz do dia. Um segundo golpe retumbou sobre as vigas, agora acompanhado de um leve arrasto. E então ele entendeu.
Não estava sozinho nem acima nem abaixo. Havia algo sobre sua cabeça e algo esperando atrás da porta. Essa dupla emboscada lhe lembrou uma tática de guerra Apache usada para encurralar um inimigo antes que pudesse escolher para onde fugir. Só que ali, ele não era o caçador. Respirou fundo, girou a cabeça lentamente e ergueu os olhos de novo. Entre duas vigas, num vão quase invisível, algo brilhou. Não era metal, mas um reflexo úmido. Olhos. Olhos grandes demais para um ser humano, fixos nele, sem piscar. O tempo se estendeu até se tornar uma corda invisível que parecia se tensionar entre o teto e o peito de Tayen. Aqueles olhos permaneciam imóveis, fixos nele, como se avaliassem cada batida de seu coração. Eram de um tom impossível de definir. Um negro tão profundo que absorvia a pouca luz do cômodo, mas com um brilho líquido que parecia se mover sob a superfície, como o reflexo de um rio noturno. Não havia piscar, nem gesto, nem ruído. Apenas uma presença que, sem pronunciar palavra, impunha um peso insuportável no ar. Tayen deu um passo para trás, não por medo ou pelo menos não o tipo de medo que paralisa, mas por instinto de caçador. Sua respiração tornou-se controlada, cada inalação medida para não denunciar a aceleração que sentia no peito. Sabia que qualquer movimento brusco poderia romper aquele delicado equilíbrio e desencadear algo que talvez não conseguisse conter. Do alto, um gotejar começou a cair, intermitente, batendo no chão de madeira com um som oco. No início, pensou que fosse água infiltrando-se pelo teto, mas ao se inclinar um pouco e cheirá-la, soube que era outra coisa. O aroma metálico, espesso e adocicado não deixava dúvidas. Sangue. Não era da mulher pendurada, pois seu corpo já não sangrava. Era fresco, recente, e vinha de algo que ainda estava vivo. O silêncio do cômodo ao lado tornou-se mais inquietante. A respiração que antes soava suave, agora era um murmúrio áspero, como se o dono daquele fôlego arrastasse palavras que não conseguiam se formar. Tayen inclinou a cabeça, tentando captar alguma sílaba entre aquele murmúrio irregular. Mas tudo o que conseguiu discernir foi um padrão. Não eram palavras ao acaso. Era uma contagem. Uma contagem lenta, decrescente. 6. Sussurrou a voz. Rouca, quebrada, mas tão carregada de intenção que cada número parecia arranhar as paredes. 5. Um arrepio percorreu-lhe a coluna. Não era uma ameaça gritante nem um ataque frontal. Era a calma calculada de quem já havia decidido o momento exato de agir. Tayen sabia por experiência que esse tipo de inimigo não desperdiçava movimentos. Os olhos no teto moveram-se apenas 1 centímetro, acompanhando o leve giro de seu corpo. E então ele compreendeu que aquilo que o observava lá de cima não estava sozinho. Uma segunda luz líquida acendeu-se à sua direita, na escuridão das vigas, revelando outro par de olhos, menores, mas igualmente fixos nele. Não eram animais. O piscar era demasiado lento, a imobilidade demasiado precisa. A contagem prosseguiu. 4. 3. Tayen apertou a faca com mais força, sentindo o couro do cabo morder-lhe a palma. Tinha duas opções: abrir a porta e enfrentar o que o aguardava, ou afastar-se do centro e forçar os olhos no teto a se moverem antes que completassem aquela contagem. Sabia que qualquer uma das duas escolhas poderia ser a última. Uma rajada de vento gelado atravessou o cômodo por alguma fenda invisível, apagando quase por completo a lamparina de óleo e mergulhando-o numa penumbra ainda mais densa. O único brilho vinha agora daqueles pares de olhos que pareciam flutuar no nada. E então, justo quando a voz sussurrou, 2, os olhos piscaram em uníssono, não como um gesto involuntário, mas como um sinal. Algo estalou no alto, e as vigas cederam apenas um suspiro, como se algo de peso considerável estivesse se preparando para cair. Ao mesmo tempo da porta fechada, um baque seco ressoou, não com a violência de quem tenta arrombá-la, mas com a precisão de quem marca um tempo exato. O ar já não cheirava apenas a madeira queimada e sangue. Havia um aroma novo, mais áspero, que lembrou a Tayen as peles curtidas com ervas amargas, um cheiro que associava a rituais de caça. Não estava diante de um inimigo improvisado. Estava no meio de uma cena preparada de antemão,
E cada elemento, desde a posição do corpo pendurado até a localização daqueles olhos, fazia parte de um roteiro que alguém havia escrito muito antes de ele cruzar o limiar. A voz, quase inaudível, pronunciou: O zero chegou sem grito nem estrondo. Foi um silêncio cortante, uma suspensão de todo o som que fez até mesmo seu próprio batimento parecer parar. Tayen o sentiu mais do que ouviu, como uma vibração profunda que se propagou das vigas até o chão sob seus pés, como se toda a cabana estivesse respirando com um único e último fôlego antes de liberar o inevitável. Então, o teto cedeu. Não de repente, mas num movimento calculado, lento, como se o que descia quisesse que ele visse, que o reconhecesse antes de sentir seu peso sobre si. Uma figura desprendeu-se das vigas, invertida, com os braços estendidos como garras abertas. Seu rosto estava coberto por uma máscara entalhada em madeira escura, com linhas pintadas num vermelho opaco que lembrava sangue seco. Entre as fendas da máscara, 2 olhos ardiam com um brilho que não pertencia à luz de nenhuma lamparina. Tayen deu um passo atrás, mas o golpe na porta se repetiu. Desta vez mais forte, mais próximo, como se a madeira estivesse cedendo centímetro por centímetro. Seu instinto dizia que aquilo não era uma simples invasão, era uma entrada coreografada, sincronizada com a descida do ser mascarado. E compreendeu que a contagem não era para ele, era para eles. A figura pendurada balançou o corpo e, num movimento fluido, caiu no chão sem emitir um único som. A máscara virou-se para ele, e Tayen pôde distinguir que no lado esquerdo carregava um talismã feito de ossos finos, unidos com tendões secos, que emitia um leve tilintar a cada passo. Esse som, suave mas constante, tinha algo de hipnótico, como se marcasse um ritmo ao qual seu corpo começava a responder sem querer. De repente, a porta cedeu. A tábua inferior se lascou, deixando ver uma mão que não parecia humana. Os dedos eram longos, ossudos, cobertos por uma pele tão esticada que parecia prestes a rasgar. A mão tateou a borda quebrada da madeira e suas unhas, escuras e afiadas, deixaram marcas profundas no batente. O ar tornou-se mais denso, saturado por um cheiro que misturava couro molhado e cinza fria. Um aroma que Tayen conhecia bem demais. O cheiro das cavernas onde se realizavam ritos proibidos, lugares que nem os guerreiros mais veteranos ousavam visitar sem uma oferenda. Aquele cheiro, naquele lugar, não era coincidência. A figura mascarada deu um passo em sua direção. Não havia pressa, apenas uma segurança absoluta em cada movimento. Tayen sentiu que seus sentidos começavam a desobedecer. O tilintar do talismã de ossos entrava em sua cabeça como uma gota caindo sempre no mesmo ponto, enfraquecendo suas defesas. Tentou fixar o olhar nos olhos atrás da máscara, mas logo percebeu que era um erro. Cada vez que o fazia, uma imagem fugaz se formava em sua mente, flashes de paisagens que não reconhecia, céus cobertos de fumaça, rostos que gritavam sem voz. A porta se quebrou por completo, e o que entrou não foi uma pessoa nem um animal, mas uma figura curvada envolta em peles de animais, com um colar de garras que pendia sobre um peito marcado por cicatrizes. Seus olhos fundos e brilhantes fixaram-se primeiro na mulher pendurada e depois em Tayen, avaliando-o como se pudesse sentir não o seu medo, mas a sua história. Um murmúrio começou a preencher o cômodo, não vindo de nenhuma boca visível, mas das próprias paredes. Era um som áspero, formado por muitas vozes sobrepostas, cada uma falando em um idioma diferente, algumas antigas demais para que o ouvido humano pudesse compreendê-las. Esse murmúrio se intensificava à medida que as duas figuras, a mascarada e a curvada, se aproximavam. E Tayen soube que não eram simples atacantes. Eram guardiões, mas não guardiões da mulher, e sim do que ela representava. Algo no peito da mulher pendurada brilhou por um instante. Tayen não sabia se era um reflexo do fogo ou um brilho próprio, mas tinha certeza de que vinha de um símbolo marcado em sua pele, bem sobre o coração. E então, sem que ninguém a tocasse, seu corpo começou a girar lentamente, balançando como um pêndulo, até que seu rosto pálido ficou diante dele. Seus olhos estavam abertos e o olhavam.
Os olhos da mulher pendurada não piscaram uma única vez. Eram claros, quase translúcidos, de um tom impossível de descrever com palavras simples, como se dentro deles houvesse fragmentos de gelo flutuando sobre um fundo de cinza. Não pareciam pertencer a um corpo vivo, e, no entanto, também não transmitiam o frio absoluto da morte. Havia neles uma centelha mínima, imperceptível a princípio, que crescia à medida que Tayen mantinha o olhar, até tornar-se um brilho que lhe provocava a incômoda sensação de estar sendo examinado, despido de todas as suas camadas e segredos. O balanço de seu corpo, lento e medido, tinha algo de hipnótico. Cada vez que se inclinava para a frente, a corda rangia suavemente, liberando um som seco que se misturava ao tilintar do talismã de ossos da figura mascarada. Esses dois ritmos juntos formavam uma espécie de batida irregular que parecia marcar o compasso invisível do que estava acontecendo naquele cômodo. A figura curvada, que ainda permanecia junto à porta, fechou o punho, e o murmúrio de vozes que vinha das paredes se intensificou, como se respondesse a uma ordem. O ar ficou mais pesado, não apenas pela densidade física, mas pela carga invisível de algo antigo que estava despertando. Tayen sentiu que cada inspiração queimava, não com fogo, mas com um frio tão profundo que parecia congelá-lo por dentro. Um leve movimento no pescoço da mulher chamou sua atenção. Logo abaixo da clavícula, a pele estava marcada com um padrão circular, uma espécie de espiral feita com queimaduras precisas, tão finas que parecia impossível terem sido feitas por mãos humanas. O brilho que havia visto antes vinha dali, e enquanto observava, compreendeu que não era luz refletida, mas uma emanação própria, fraca porém constante, como o resplendor de uma brasa prestes a se apagar. O mascarado avançou um passo e ergueu uma mão, girando lentamente a palma para cima. Ao fazer isso, a corda que sustentava a mulher rangeu de novo, mas desta vez não pelo balanço, e sim porque estava se tensionando de forma anormal, como se algo invisível a puxasse de cima. O corpo da mulher ergueu-se um pouco, e seus lábios, que até então haviam permanecido selados, se separaram lentamente, como se o simples ato de abrir a boca exigisse um esforço sobre-humano. O que saiu dali não foi um sussurro nem uma palavra clara, mas um som áspero, quebrado, que lembrava o vento passando por frestas estreitas numa montanha. No entanto, após aquele primeiro gemido, algo mais se formou. Uma frase curta, num idioma que Tayen não reconheceu, mas que a figura curvada repetiu no mesmo instante, como se fosse um eco perfeitamente sincronizado. Então, Tayen sentiu que a pressão em sua cabeça aumentava. Não era uma dor aguda, mas uma expansão forçada, como se algo tentasse abrir espaço dentro de sua mente para ocupá-la. Os sons no cômodo se distorceram. O crepitar do fogo tornou-se grave e lento. O tilintar dos ossos transformou-se num repique metálico que lhe lembrava sinos distantes tocados sob a água. A mulher falou novamente, desta vez num sussurro mais nítido, e embora não entendesse as palavras, Tayen sentiu que eram dirigidas apenas a ele. A forma como moveu os lábios não coincidia com o som, como se as sílabas chegassem antes de serem pronunciadas. Nesse instante, o mascarado virou-se para a figura curvada e assentiu. Foi um gesto mínimo, mas carregado de intenção. O curvado ergueu um objeto envolto em pele escura, desenrolou-o com cuidado e revelou uma faca curta, cuja lâmina parecia feita de pedra negra, polida a ponto de refletir a luz das chamas com reflexos avermelhados. Tayen a reconheceu de imediato. Não por tê-la visto antes, mas porque seu avô lhe falara dela quando era criança. A faca de obsidiana que chamavam de língua da sombra. Uma relíquia que, segundo as histórias, podia cortar não a carne, mas os fios invisíveis que ligavam um espírito ao seu corpo. O mascarado tomou a faca e a segurou na altura da espiral luminosa no peito da mulher. Não a tocou, mas a proximidade foi suficiente para que o brilho se intensificasse. Nesse momento, ela girou lentamente a cabeça e voltou a olhar para Tayen com aqueles olhos de gelo e cinza. Desta vez, a centelha neles ardia com mais força, e no mais profundo daquele olhar, ele acreditou ver algo impossível. Seu próprio reflexo, mas mais velho, com cicatrizes que ainda não tinha,
e uma sombra escura atrás dos ombros. A corda se tensionou um pouco mais, e o murmúrio das paredes aumentou de volume, transformando-se num canto gutural que fazia o chão vibrar. A faca desceu apenas alguns centímetros, e Tayen soube que, se tocasse aquela espiral, algo irreversível aconteceria. A mulher moveu os lábios uma última vez, e embora não houvesse som, Tayen leu as palavras. Eram em seu próprio idioma, e eram claras: "Não deixe que me apaguem." Tayen sentiu que a frase muda da mulher se cravava em sua mente com a força de um golpe seco. "Não deixe que me apaguem." Não fora um pedido frágil, mas um alerta urgente, com o peso de alguém que sabia que, se suas palavras não fossem ouvidas, o que estava por vir seria muito pior que sua própria morte. O mascarado ergueu a faca de obsidiana no alto, e as chamas da lareira pareceram inclinar-se em direção à lâmina, como se uma corrente invisível as arrastasse. A figura curvada deu um passo para trás, ficando exatamente na borda da sombra mais profunda do cômodo, e dali começou a entoar um canto áspero, um som que arranhava o ouvido com notas impossíveis, graves e densas demais para serem humanas. As paredes, que antes murmuravam como um coro distante, agora pareciam vibrar no mesmo compasso do canto. As fendas na madeira escureceram, e por um instante Tayen teve a impressão de que a cabana inteira era feita de algo vivo, algo que respirava, que pulsava e que aguardava pacientemente a ordem final para se fechar sobre eles. A mulher pendurada começou a se agitar, mas não como quem luta para se livrar de uma corda. Seus movimentos eram controlados, quase rítmicos, como se uma força externa guiasse cada espasmo. Seu cabelo, loiro e opaco pela poeira e sujeira, caía em mechas que roçavam a espiral ardente em seu peito, e cada vez que isso acontecia, uma centelha de luz percorria a corda, iluminando-a por dentro por um instante. Tayen notou que essa luz viajava, não para o teto, mas para a faca. A lâmina de obsidiana se alimentava dela, e a cada faísca seu tom escuro ganhava reflexos avermelhados, como se estivesse acendendo por dentro. Era um processo lento, mas irreversível, e Tayen compreendeu que, quando a lâmina brilhasse por completo, o vínculo da mulher com seu próprio corpo seria cortado e algo mais ocuparia o seu lugar. O ar ficou ainda mais espesso, e um cheiro metálico, mistura de sangue e ferro enferrujado, encheu o ambiente. Era tão intenso que podia ser saboreado, deixando uma sensação áspera na língua e um peso amargo na garganta. Do lado de fora, o vento batia nas paredes, mas esse som era abafado pela cadência hipnótica do canto. O mascarado deu mais um passo em direção à mulher e ergueu a outra mão, estendendo-a para Tayen, sem olhá-lo. Não foi um convite nem uma ameaça direta, mas um gesto estranho, como se o estivesse chamando para participar. Em sua mente, Tayen ouviu uma voz grave, profunda, e que não pertencia a ninguém naquele cômodo sussurrar uma única frase: "Tome o fio e encerre o ciclo." Era uma ordem carregada de autoridade, mas também de promessas veladas. Tayen sentiu que o chão sob seus pés vibrava, como se a madeira quisesse empurrá-lo para a frente. Cada músculo de seu corpo estava tenso, dividido entre dois impulsos: romper aquele ritual ou segui-lo até o fim. A mulher voltou a virar a cabeça para ele, e desta vez, em seus olhos de gelo, Tayen viu algo novo: medo. Não era medo de morrer, mas medo de que algo escapasse. Compreendeu, sem que ninguém lhe dissesse, que se aquela faca completasse seu trabalho, não seria a mulher quem ficaria presa, mas o mundo inteiro que ficaria exposto ao que ela mantinha dentro de si. O canto aumentou em intensidade, e a luz na lâmina de obsidiana começou a pulsar como um coração. O mascarado ergueu a faca, apontando a ponta para a espiral. E nesse momento, o vento lá fora mudou de direção, batendo contra a porta com tanta violência que os trincos rangeram. A figura curvada virou-se levemente, como se temesse que alguém ou algo pudesse entrar antes que o ato fosse concluído. Foi então que Tayen tomou uma decisão. Deu um passo à frente, sentindo o chão esticar-se sob seus pés, como se cada metro que avançava o arrastasse mais fundo para um espaço que não era totalmente real. O calor do fogo misturava-se com um frio cortante que percorria suas costas,
e cada respiração parecia lhe arrancar um pouco de força. O mascarado o observava em silêncio, sem se mover, como se soubesse que o que estava prestes a acontecer já não podia ser detido, mas que o desfecho dependeria do instante exato em que Tayen agisse. A faca desceu, e Tayen, num impulso que não sabia se era seu ou imposto por algo maior, estendeu a mão em direção à lâmina, disposto a detê-la antes que tocasse a espiral. No momento em que seus dedos roçaram a obsidiana, uma onda de imagens explodiu em sua mente: campos queimados, céus vermelhos, rios de água negra e, acima de tudo, uma voz que ria na escuridão, uma risada que não pertencia a nenhum ser humano. E então, tudo na cabana se apagou. A escuridão caiu de repente, não como a chegada natural da noite, mas como se um manto denso e pesado tivesse sido lançado sobre o mundo, sufocando qualquer vestígio de luz. Não houve transição. Não houve cintilar gradual das chamas. Elas simplesmente deixaram de existir, como se tivessem sido engolidas de uma vez só. A lareira, que segundos antes rugia com um fogo voraz, agora era uma boca negra que não devolvia eco nem calor. Tayen permaneceu imóvel, com os dedos ainda tocando a superfície fria da faca. O contato com a obsidiana já não queimava nem gelava. Agora pulsava, como se em seu interior houvesse um coração batendo. O silêncio não era completo. Havia um murmúrio, quase imperceptível, que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Não era vento, nem madeira rangendo. Era um sussurro constante, como o de alguém repetindo uma frase ininteligível muito perto do ouvido, mas, sem querer que fosse compreendida, a mulher pendurada havia parado. Seu corpo permanecia suspenso, completamente imóvel, e o brilho da espiral em seu peito havia se apagado. Mas Tayen podia sentir que ainda estava ali, como uma brasa escondida sob cinzas espessas, pronta para arder a qualquer momento. Seus olhos, no entanto, permaneciam abertos, fixos nele com uma intensidade que o obrigava a sustentar-lhe o olhar, como se desviá-lo significasse abrir a porta para algo que não deveria entrar. De repente, uma pressão invisível começou a encher o ar. Não era um peso físico sobre os ombros, mas algo mais profundo, como se o próprio peito se fechasse por dentro. Cada inalação custava mais que a anterior, e a cada exalação Tayen sentia que expelia algo que não poderia recuperar. Em algum ponto da cabana, a figura mascarada começou a se mover. Não caminhava com passos normais. Seu deslocamento era irregular, quase flutuante, como se cada avanço ocorresse em intervalos que não seguiam as regras do tempo. Tayen tentou girar para localizá-lo, mas a escuridão era tão absoluta que o único que via eram sombras sobre sombras, movimentos apenas insinuados num espaço que parecia muito maior que antes. Foi então que ele ouviu, não a voz grave de antes, mas um segundo sussurro, mais agudo, mais próximo, que lhe disse claramente: "Não o solte. Se soltar, será meu." A faca começou a pulsar em sua mão, não como um objeto inanimado, mas como uma extensão de algo que o reconhecia e o reivindicava. Tayen sentiu um formigamento que subia da palma para o braço, expandindo-se pelo pescoço até alcançar a base do crânio. Nesse instante, o murmúrio geral que preenchia a cabana cessou, como se todas as vozes que o compunham tivessem decidido ouvir o que estava prestes a acontecer. A mulher piscou pela primeira vez desde que tudo começou. Foi um piscar lento, deliberado, e nesse gesto Tayen leu uma mensagem silenciosa: "Não me deixe sozinha." Não era um pedido egoísta. Havia um peso naquelas palavras não ditas que implicava algo maior que ambos. De repente, um baque surdo retumbou sob o chão. Não foi o rangido da madeira, mas um impacto, como se algo tivesse batido, desde o interior da terra, contra os alicerces da cabana. O segundo golpe veio com mais força, e Tayen sentiu que o piso vibrava sob suas botas. As paredes começaram a emitir um som baixo, quase um zumbido, como se todo o lugar fosse feito de um único organismo vivo que estava despertando. A figura mascarada apareceu de repente ao seu lado, sem transição nem aviso, tão perto que Tayen pôde sentir um aroma metálico e terroso que emanava dela, como sangue seco misturado com poeira antiga. Não disse nada. Simplesmente colocou a mão sobre a faca, e com uma força que não parecia humana,
tentou arrancá-la de seus dedos. Tien resistiu, sentindo seu pulso acelerar até se tornar uma martelada constante nas têmporas. Era como lutar contra um rio que tentava arrastá-lo para uma corrente sem retorno. Nesse embate, a faca começou a emitir uma luz fraca, não branca, mas de um tom âmbar sujo, como a última centelha de uma lamparina prestes a se apagar. O terceiro golpe vindo do subsolo fez todo o lugar tremer. Pó e lascas caíram do teto, e um som novo se infiltrou no cômodo. Uma respiração profunda, pausada, que não pertencia a nenhum dos presentes. Era o tipo de respiração que faz o chão vibrar, que enche o ar com a certeza de que algo imenso está logo abaixo, aguardando o momento exato para romper a superfície. A mulher abriu a boca, mas não saiu um grito. O que emergiu foi um sopro frio, visível até mesmo na penumbra, que deslizou como fumaça até a faca, fazendo-a brilhar com mais intensidade. O mascarado, ao senti-lo, recuou um passo. E pela primeira vez desde que o viu, Tien percebeu algo que nunca estivera presente nele: medo. E foi nesse instante, com o quarto golpe ressoando sob seus pés e a faca iluminando apenas seus rostos, que Tien entendeu que o que estava subindo do subsolo não vinha por ele, mas pelo que pendia do teto. O quarto golpe não foi um impacto qualquer. Sentiu-se como uma batida colossal que emergia das entranhas da própria montanha. O chão da cabana arqueou-se levemente, como se respirasse, e depois voltou a afundar, emitindo um estalo grave que reverberou em cada tábua e em cada osso. O ar tornou-se espesso, carregado de um cheiro metálico e mineral que arranhava a garganta ao inspirar. Um aroma que não pertencia ao mundo da superfície. Tien permaneceu de pé, com a faca vibrando em sua mão como um animal agitado que sabe que está prestes a ser libertado ou destruído. A mulher loira, ainda suspensa no teto, começou a balançar lentamente, não pelo efeito do tremor, mas como se algo invisível a puxasse num compasso muito preciso, quase ritual. Seus cabelos, que antes caíam em mechas opacas, agora pareciam ganhar vida, flutuando no ar como se estivessem submersos na água. O mascarado, que antes irradiava uma calma fria e predatória, deu 2 passos para trás, fincando os pés no chão como se quisesse resistir a uma força que o empurrava. Sua máscara, entalhada em madeira escura e marcada com símbolos que o Apache não reconhecia, parecia pulsar no mesmo ritmo dos golpes subterrâneos, como se fosse um objeto vivo, ressoando com a presença que estava prestes a acender. A respiração profunda voltou, mais clara, mais pesada, até que cada exalação era uma corrente de ar que movia as paredes como velas expostas a um vento invisível. Não era apenas grande, era algo que ocupava mais espaço do que a mente humana podia conceber. Algo que ficara séculos encerrado, aguardando o momento exato em que se abriria a porta que o separava da superfície. De repente, uma linha fina, como uma cicatriz brilhante, surgiu no chão, bem debaixo da mulher. No início era apenas um traço de luz âmbar, mas começou a se expandir, lenta e implacavelmente, desenhando uma espiral que crescia sob seus pés. Tien sentiu que aquela espiral não era casual. Era a mesma gravada a fogo no peito da mulher, só que ali ardia com um fulgor contido, como uma fogueira coberta por camadas de cinza. A loira ergueu a cabeça. Seus olhos, que antes eram apenas de um azul frio e distante, agora brilhavam com uma intensidade líquida, quase sobrenatural. E então falou, mas sua voz não saiu da garganta. Ressoou diretamente na mente de Tien, como se cada palavra estivesse sendo gravada em seus pensamentos. Não é meu o nome que carrego, e não é teu o destino que pensas escolher. A faca em sua mão respondeu com um pulso tão forte que lhe entorpeceu os dedos. A obsidiana antes opaca começou a se encher de fissuras finíssimas por onde escapava uma luz escura, impossível de definir, como se fosse a própria ausência de toda a cor. Foi então que a madeira do chão cedeu. Não se quebrou em fragmentos. Curvou-se para cima, como se algo enorme estivesse empurrando de baixo. As paredes da cabana se inclinaram. O teto estalou, e o som da respiração tornou-se um rugido profundo, que fez vibrar a medula dos ossos. A figura mascarada caiu de joelhos, pressionando ambas as mãos contra a terra, como um sacerdote submetido diante de seu Deus. Em meio a esse caos,
A mulher soltou-se da corda. Não caiu como um corpo comum. Desceu lentamente, como se a gravidade não tivesse controle sobre ela. Tocou o chão exatamente no centro da espiral, e ao fazê-lo, toda a luz do cômodo se extinguiu. O negro absoluto devorou o espaço, e apenas duas coisas permaneceram visíveis: a espiral acesa sob seus pés e o fio de obsidiana na mão de Tayen. Então emergiu, não um corpo sólido, mas uma forma que parecia feita de fumaça densa e sombras líquidas, que ascendia pela fenda aberta. Não tinha rosto, mas possuía um centro pulsante, um núcleo incandescente que batia no mesmo ritmo da faca. A cada pulso, o calor aumentava, e o ar se enchia de um zumbido tão grave que era sentido mais nos ossos do que nos ouvidos. A voz voltou, e desta vez não pertencia nem à mulher nem ao mascarado, mas à entidade que subia desde a terra. Guardaste o selo por tempo demais. Agora virei buscar o que é meu. Tayen deu um passo para trás, mas a mulher loira virou-se para ele e, com uma expressão de calma absoluta, disse: Não fujas. Se correres, ele me seguirá e não parará. O quinto golpe vindo das profundezas ressoou, e a fenda se abriu um pouco mais, deixando escapar um sopro tão frio que fez o hálito de todos na cabana condensar-se em nuvens brancas. A entidade continuava subindo, e Tayen entendeu que, se não fizesse algo naquele instante preciso, o que estava preso sob aquelas tábuas deixaria de ser um sussurro na escuridão para se tornar um grito que o mundo inteiro ouviria. O ar tornou-se tão denso que cada respiração se converteu num esforço consciente, como se a própria atmosfera se recusasse a entrar nos pulmões. A espiral ardia com um brilho antinatural sob os pés da mulher, e cada volta daquele desenho parecia pulsar, bombeando não sangue, mas uma energia fria e antiga que impregnava o chão e as paredes, como se a madeira tivesse absorvido séculos de segredos proibidos. A fenda que se abria sob eles deixou escapar uma exalação tão intensa que apagou as brasas da lareira e esfriou o metal da faca na mão de Tayen, ao ponto de entorpecer-lhe os dedos. A obsidiana, coberta por aquelas fissuras incandescentes, já não tremia como uma arma prestes a ser usada. Agora parecia respirar, como se fosse uma extensão viva do que emergia das profundezas. A figura etérea subiu mais um palmo, revelando sua verdadeira dimensão. Não era fumaça nem sombra pura. Era formada por fragmentos flutuantes, pedaços de algo que parecia pedra e carne ao mesmo tempo, suspensos ao redor de um núcleo ardente. Cada fragmento tinha gravado símbolos semelhantes aos que marcavam a pele da mulher loira, e a cada pulso esses símbolos brilhavam, sincronizando-se com a espiral no chão. A mulher girou lentamente sobre si mesma, olhando para Tayen com uma expressão que não era inteiramente humana. Suas pupilas já não tinham cor definida. Eram dois redemoinhos de luz pálida, que pareciam absorver tudo. Quando falou, sua voz tinha um eco impossível, como se falasse de vários lugares ao mesmo tempo. Não estou aqui por acaso. Ele me encontrou porque alguém o chamou. E tu, Tayen, és a chave. O Apache sentiu um nó no estômago, não de medo, mas de súbita compreensão. Cada símbolo, cada pulso, cada fenda na faca, tudo se encaixava num padrão que ele não quisera ver. Ele não chegara àquela cabana por acaso. Algo o havia guiado, empurrado por caminhos invisíveis, até aquele ponto exato no tempo e no espaço. A figura mascarada, que até então permanecia ajoelhada, ergueu a cabeça. Sua máscara de madeira estava rachada, revelando um olho humano, avermelhado e vibrante, que parecia arder de fanatismo. Sua voz, rouca pelo esforço, rompeu o silêncio. O pacto foi selado com fogo e osso. Ninguém pode quebrá-lo sem pagar o preço. A entidade respondeu com um rugido grave que fez as paredes vibrarem. E nesse rugido havia algo mais. Uma linguagem que não era de homens. Uma ladainha de sílabas densas, que pareciam empurrar para fora as lembranças mais profundas, como se cada palavra buscasse desenterrar o que Tayen enterrara na memória há anos. Num instante fugaz, o Apache recordou uma noite de sua infância, uma fogueira cercada de anciãos, suas vozes narrando histórias que não eram contos, mas advertências. A mais repetida falava da marca do amante Apache, um símbolo que não representava amor, mas posse.
Um pacto no qual uma alma ficava unida à outra não por escolha, mas por dívida. A mulher inclinou-se para ele, seus pés ainda sobre a espiral incandescente, e mostrou-lhe o peito. A marca Apache Lover, que antes era apenas uma queimadura, agora ardia como ferro em brasa. Não era um simples estigma. As linhas estavam mudando, se transformando, formando um padrão idêntico ao que se estendia no chão sob eles. Se a espiral se fechar, sussurrou ela, ele caminhará entre os vivos, e não haverá montanha alta o bastante para se esconder. A entidade avançou um pouco mais, e quando seu núcleo ficou à altura da mulher, um filamento de luz escura se estendeu até ela, conectando-os. O contato fez o ar emitir um estalo seco, como o de um galho quebrando, e o corpo da mulher arqueou-se, como se algo invisível lhe arrancasse o fôlego. Tayen sentiu a urgência morder-lhe as entranhas. A faca vibrava com tanta força que parecia querer escapar de sua mão. Sabia que, se a deixasse cair, a espiral se fecharia e o pacto estaria completo. Mas se a usasse, não sabia se o preço seria menor ou ainda mais devastador. Um novo tremor percorreu a cabana, mais violento que os anteriores. As vigas rangeram como ossos partidos, e a máscara do servo no chão se despedaçou, revelando um rosto coberto de cicatrizes e olhos esbugalhados por uma mistura de medo e devoção. Ele ergueu as mãos suplicando, não o cortes. Se rompes o vínculo, não será ele quem morrerá, serás tu. Tayen cerrou os dentes, sentindo o frio da obsidiana penetrar-lhe até o braço. Tinha apenas alguns segundos para decidir. Lá fora, o vento da montanha uivava como um coro de lamentos. E lá dentro, o pulsar do núcleo da entidade se sincronizava com o seu, como se já compartilhassem o mesmo coração. O tempo deixou de ser medido em segundos. Dentro da cabana, só existiam dois batimentos: o do coração de Tayen e o do núcleo ardente que flutuava diante da mulher. O resto, o estalar das vigas, o ulular do vento, o gotejar da umidade do teto se esvaía, como se o mundo inteiro estivesse sendo apagado ao redor deles. A espiral sob seus pés já não era um simples desenho. Girava, lenta mas constante, com a gravidade de um redemoinho que absorve não água, mas história, nomes, memórias, tudo o que foi e o que seria. Cada volta parecia arrancar mais da alma da mulher, que se arqueava com o contato do filamento escuro. Seus cabelos loiros, antes opacos e sujos pelo cativeiro, agora flutuavam como se estivessem submersos na água, cada fio movendo-se no compasso de uma corrente invisível. Tayen não desviava o olhar dela. Sentia que se piscasse, mesmo que uma única vez, perderia a única chance de deter aquilo. Contudo, dentro de si, um pensamento persistia como uma farpa cravada. E se romper o pacto libertasse algo ainda pior? E se o selo existisse por uma razão que ele ainda não compreendia totalmente? A entidade falou, não com uma voz única, mas com um coro que ressoou nas paredes, no chão e dentro do seu próprio peito. Tu, filho da montanha, carregas minha marca no sangue, ainda que não a vejas. Teu linho pactuou comigo antes mesmo que teu nome existisse. Não és um estranho aqui, és o herdeiro. A faca de obsidiana em sua mão tremeu, como se reconhecesse a verdade naquelas palavras. Num instante, Tayen lembrou-se de fragmentos de histórias contadas por sua avó, sempre em voz baixa, sempre depois de se certificar de que ninguém ouvia. Histórias de um antepassado que, para salvar seu povo, entregara não apenas a própria vida, mas toda a sua descendência, atando-os a uma força que dormia sob as montanhas. O servo sem máscara, ainda ajoelhado, estendeu os braços para ele como se pudesse deter a decisão que estava prestes a tomar. Se a cortas, não quebrarás o pacto. Assumirás tu. A mulher então o olhou, e nos olhos dela Tayen não viu súplica nem medo. Viu aceitação. Viu alguém que entendia o peso da dívida melhor do que ele próprio. Seus lábios se moveram levemente, mas suas palavras atravessaram o ruído e o tremor como um sussurro impossível de ignorar. Faz isso. Prefiro que o peso seja teu do que continuar respirando com o meu. Esse instante se estendeu como uma corda prestes a arrebentar. Tayen sentiu que seu braço, pesado como ferro, se movia quase por vontade própria. A obsidiana desceu,
cortando o filamento escuro que unia a mulher ao núcleo. O som não foi um estalo nem um rugido. Foi um grito sufocado, como o último suspiro de algo que esperou demais para ser livre. A espiral parou. O núcleo piscou 3 vezes antes de comprimir-se sobre si mesmo e explodir numa chuva de partículas negras que não caíram no chão, mas se cravaram na pele de Tyen. Ele sentiu cada uma como uma agulha em brasa, entrando por suas veias e viajando até seu coração. Seu corpo arqueou e um calor insuportável percorreu-lhe as costas, subindo até a nuca e turvando-lhe a visão. Quando recuperou o fôlego, a mulher estava no chão, livre da corda que a pendurava, com a marca em seu peito apagada e sem brilho. Ela o olhou como se soubesse que não havia salvação para ele, mas ainda assim com uma gratidão silenciosa que dispensava palavras. O servo havia desaparecido, como se sua existência estivesse atada ao núcleo e ao pacto que agora ardia no corpo de Tyen. Do lado de fora o vento acalmou, mas o silêncio não era alívio. Era o prelúdio de algo que ele compreendia bem demais. A dívida não desaparecera, apenas mudara de dono. A mulher aproximou-se e tocou-lhe o rosto com uma suavidade que contrastava com tudo o que acontecera. Agora, és tu quem carrega a marca. Tyen baixou o olhar, vendo como, na palma da mão, a obsidiana já não era pedra, era carne. Era parte dele. Sentiu que o fio pulsava e soube que mais cedo ou mais tarde, algo viria procurá-lo. Saíram juntos da cabana, mas ele não olhou para trás. Não havia necessidade. Tudo o que restava naquele lugar já o acompanhava por dentro. E enquanto desciam a encosta, um murmúrio filtrou-se das entranhas da montanha. Uma voz que já não precisava gritar para ser ouvida. Herdeiro. Ainda não terminamos. A montanha permaneceu em silêncio. Mas nesse silêncio Tyen ouviu o peso do que havia aceitado. A mulher respirava livre ao seu lado, sem a marca no peito, enquanto ele sentia a sua arder sob a pele. O ar cheirava a pinho molhado e a ferro antigo. Cada passo que davam afastando-se da cabana era um passo mais fundo numa dívida que já não podia pagar. Ela o olhou com gratidão. Ele respondeu com uma calma que não sentia. E no mais profundo do seu peito, a voz voltou, suave, quase terna, mas inquebrantável. Herdeiro, agora és meu. Tyen não respondeu. Apenas continuou caminhando, sabendo que, um dia, a montanha o chamaria de volta. Se esta história deixou uma marca na tua alma, deixa-nos um gosto. Escreve nos comentários a palavra ressurgir para sabermos que chegaste até o fim. Partilha esta viagem com alguém que acredite em segundas oportunidades. E inscreve-te no canal para mais histórias que curam, inspiram e transformam.